estarem aqui no Estúdio Cidade. Sejam bem-vindos. Obrigada, uma boa tarde a todos, né? Obrigada pela oportunidade, eu acho que é um assunto bem interessante e a gente está aqui querendo contribuir para as pessoas que tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma consideração. Acho que esse filme foi um marco, né, esse ano que a gente teve na medicina reprodutiva, porque muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer como tudo começou e acho que nós estamos aqui justamente para isso. Obrigado pelo convite, obrigado a teus ouvintes que vão parar para nos ouvir. E eu estou bastante empolgado com essa entrevista, principalmente vendo a empolgação da entrevistadora em relação ao assunto. A gente fica bastante empolgado. Sabes que eu achei bem interessante também, que no filme ele retrata algo bem leve que foi abordado, que tinha os cientistas, uma delas era mulher, e ela levou bastante tempo para ser reconhecida como parte do projeto. Não sei se vocês lembram lá. Então, e aí hoje eu vejo, né, a doutora que foi revivendo todos os passos, o doutor Fábio também, idealizando essa clínica. Conta pra gente como essa especialização e essa vontade de trabalhar com a fertilidade, com a reprodução, com a FIV, né, que chama fertilização in vitro. Isso. Chique. Como que foi, como que isso esteve no coração de vocês e vocês começaram a atuar aqui em Santa Catarina? Quer começar? Pode. Então, na verdade, é sempre uma especialidade assim, de muito bom gosto, né? Porque quando a gente está na opção de realização de sonhos, isso nos deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, a gente se dedica bastante, né? Eu tive a oportunidade de entrar nesse grupo Nilo Frantz, né, que é um grupo de muito renome nacional e internacional, até por um convite do Dr. Fábio, né, e nós iniciamos essa jornada juntos há, em média, 8 anos, e há mais ou menos 2 anos e meio, então, existia sempre essa ideia, né, e esse pedido do próprio Dr. Nilo de nós expandirmos para a região de Santa Catarina, que muitas vezes era uma região, assim, de certa forma esquecida nessa área da medicina. Então, a gente começou a aventar essa possibilidade, idealizar esse projeto, e há 1 ano, então, nós tivemos a oportunidade de abrir as portas, né, da Nilo Frantz, unidade Criciúma, e podemos dizer unidade Santa Catarina. Que lindo isso. Há 19 anos, olha, eu recebi, um pouco mais até, eu recebi do Dr. Nilo um e-mail, fazendo uma propaganda de clínica de reprodução, quando na época se falava muito pouco em reprodução, o acesso à reprodução era muito precário, e eu recebi esse informe, e esse informe me falava sobre uma clínica que estava já em andamento, no início da sua clínica, que era a Nilo Frantz, e eu fiz uma crítica à reprodução humana na época. Olha só. E o Dr. Nilo, do jeito que ele é, ele me chamou para conversar sobre essa crítica. E a partir de então nós ficamos juntos para sempre, todos esses anos. E foi se construindo uma ideia muito grande. Posso saber qual foi a crítica, primeiramente, para entender? A maneira que era conduzida as clínicas de reprodução, porque eu não sabia que existia uma clínica especial, que era a Nilo Frantz, que tinha uma forma de condução bastante diferente do que era na época. E eu achava que a forma que era conduzido, não gostava muito, era muito... Já me pareceu que começou o comercial na época, né? E a Nilo Frantz conduzia isso diferente, conduzia pensando nas pessoas. E até hoje, aí, ó, depois de tantos anos da primeira bebê nascer e ser concebida, ainda tem certos desafios, até com as próprias pessoas, os pais, de aceitarem. Eu percebi, eu vasculhei muito sobre esse assunto para a gente trazer essa pauta de uma forma muito leve, mas eu pesquisei que ainda tem pessoas ainda que vão pela a parte, agora não é uma crítica, tá, pessoal? Isso são dados, que as pessoas têm receio sobre a religião. Só que no meu modo de entender, se Deus preparou a ciência, se Deus fez com que fosse possível gerar a criança naquele sentido e dar a oportunidade para os pais que têm essa dificuldade gerarem, eu acho isso que é lindo, é divino.
ainda enfrentam esse certo tipo de repente, um preconceito, esses paradigmas ainda existem nos dias de hoje? Na opinião de vocês? Acho que é uma vivência praticamente diária na clínica, né? Os tabus frente aos diversos tratamentos, diversos tipos de família, que hoje a gente está falando de a concepção de familiar, né, um pouquinho diferente. E eu acho que a importância, né, de vocês, da mídia, das redes sociais, está grandemente nesse ponto, assim, para a gente desmistificar diversos tabus, diversos conceitos culturais, né, familiares. E eu penso, assim, né, não como médica falando, mas eu penso como pessoa, uma pessoa que eu tenho uma fé muito grande, independente de religiões. Eu acho que vida é sempre amor. E amor é sempre Deus, né? Então, a gente fala muito isso e aborda, às vezes, essas questões em consultório. E já aproveitando a falar, por isso que a medicina reprodutiva não é de um médico, né? É de uma equipe multidisciplinar. E aí entra a parte de psicologia, a parte de nutricionista, né? Nós estamos aqui como os 2 médicos sócios proprietários da unidade Nilo Francis Criciúma, mas lá dentro da clínica nós temos diversos profissionais para conseguir compreender todos esses aspectos e poder ajudar esse casal, essa mulher, esse homem, esse parentesco, porque às vezes vem com uma avó, vem com uma tia que tem todos esses tabus, e a gente está aí justamente para estar contribuindo em todos esses conceitos, né? E por isso que a conversa, não vamos pensar em consulta médica, a conversa da medicina reprodutiva é muito interessante e aborda todos esses aspectos. E aí entra aquilo que tu me perguntou, o que tu viu de diferente, né? Então, quando nós recebemos alguém, e alguém que tenha esse preconceito, pode ser religioso, pode ser de outras maneiras, nós vamos oferecer a ele, a gente tem condições de oferecer todo tipo de tratamento, mas nós vamos oferecer a ele o que cabe a ele. A gente vai respeitar a ideia dele, vai respeitar a opinião, e se alguma conduta não casa com a ideia dele, não casa com a cultura daquele casal, nós vamos tentar uma opção que não fira eles. Então essa é a nossa ideia. A nossa ideia não é impor o que nós queremos fazer. A gente vai informar tecnicamente qual a técnica que vai ser mais resolutiva. Mas se essa técnica não cabe a eles, eles entendem que não, nós temos uma segunda técnica, eles vão saber que é um pouco menos resolutiva, e assim nós vamos. Então tem vários não é a mesma técnica para todos os casais. Não. Dependendo de repente, ou da situação, modifica. Por exemplo, eu tenho uma dúvida real. Até que idade que a mulher pode chegar e conceber? Eu vi recentemente, a gente brinca às vezes em casa, eu vou fazer 45 anos, e eu tenho uma filha de 20 e um filho de 23. E aí a gente brincou essa semana, eu falei, olha, agora, né, a mãe já está entrando na menopausa, agora que a fábrica fechou. E aí meu esposo perguntou, mas tu teria outro filho? Eu falei, olha, eu não sei se seria possível, mas Cláudia Raia, 55 anos, foi mãe, e é uma mãe maravilhosa. Então, existe uma idade limite para conceber? Uma coisa é engravidar, é conseguir engravidar, e a outra coisa é estar grávida. A mulher tem uma reserva ovariana, que com o tempo essa reserva vai se perdendo. As mulheres, para ter uma ideia, perdem em média 1.000 óvulos por mês. Meu Deus! Não importa o que tu faça. Se tem relação, se não tem, se usa anticoncepcional, se não usa, vai perder em média 1.000 óvulos por mês. Então esse estoque um dia tem fim. Então poder engravidar tem um limite. Estar grávida, hoje em dia depende muito. Uma mulher de 45 anos está saudável, está bem, está em forma. Vice Alex. Cuidando. Então, estar grávida vai depender de hábitos, de como se cuidou durante a vida, como ela chega nesta gravidez. E é importante, assim, a gente às vezes sinalizar que, assim, às vezes não é uma situação impossível, mas é menos provável, né? Com o passar da idade, o seu potencial de gestação, de engravidar, ele vai diminuindo, né? Mas há um tempo atrás eu tive uma paciente que engravidou naturalmente
vamos dizer, acidentalmente aos 49 anos. Não, né? Mas isso assim certo? É tão Chegou raro, até o final, a gravidez? Querendo, né? Isso, é tão raro que eu tô lembrando que eu tive um único caso em todos esses anos de trabalho com a ginecologia, porque este ano, inclusive, eu tô completando quase 20 anos de profissão. Então, assim, a gente é tão raro que eu acabo lembrando, né? Então, assim, ser impossível é uma palavra muito forte e muito carimbo, assim, né? Agora, a gente dizer para uma paciente aos 45 anos que ela fique tranquila e que ela vai engravidar naturalmente é um outro aspecto, né? Porque o potencial de fecundidade dela tá muito baixo. Isso. Mas aí tem formas de com vocês ali de trabalhar isso e tornar possível com técnicas. Com certeza, assim, as possibilidades existem, mas a gente sempre deixa muito claro para a paciente que às vezes a gente vai lidar com a sua natureza orgânica e que esses óvulos, como o Dr. Fábio passou, a gente perdeu uma grande parte e a maioria deles que ainda existem, eles estão aos 45 anos, então eles estão envelhecidos. Então não é só tê-los, é ter e ter bons. Aí é onde entra muito a idade da mulher, né? Mas nós temos formas, às vezes, alternativas, que a gente pode estar contribuindo e sinalizando para esse casal, para essa mulher, porque a gente muitas vezes fala de casal, mas a gente pode falar também de produção independente e tal. Então, que existe outras alternativas, como a aquisição com óvulos doados, e que isso tudo vai ser aventado nessas avaliações, nessa conversa, e a gente vai, dentro dessa conversa, ver qual é o caminho que ela está apta a seguir e qual é o seu potencial de sucesso frente a isso. Hoje em dia, o que está de novo na tecnologia da fertilização in vitro? Bom, eu digo que a fertilização in vitro ainda é novo, tudo, né? Porque é muito recente. O crescimento da fertilização in vitro é muito recente. Principalmente a capacidade de congelamento de óvulos e embriões. Isso vem com qualidade de uns 15 anos para cá. Então, imagina o quanto se cresceu nesse aspecto. E aí entra o que a doutora Luciana falou. A gente hoje tem opções para algumas mulheres que não têm seus óvulos, que não têm forma de usar seus óvulos. A gente tem óvulos doados. Que a gente legal. tem a possibilidade. E óvulos congelados e muito bem conservados, que antigamente não era assim. Então, de uns 15 anos para cá, cresceu muito essa ideia de que outras opções existem. Então, é possível uma mulher que poder doar o seu óvulo voluntariamente para ajudar outras mulheres. Isso, e aí aproveitando o gancho, né, essa questão de doação, assim, existe muitas dúvidas em relação a isso, né, da população em geral. Como que é feito isso, né? A doação é anônima, né, sem fins lucrativos. Por quê? Porque hoje em dia, de uns anos para cá, nós temos leis que regem todo esse trabalho da medicina, né? Quando tudo começou, era tudo muito no começo, estava se estudando como que ia ser feito, né? Visto que muitas vezes eram transferidos, às vezes 5 embriões. Hoje também há lei para isso, né? Há orientações da nossa sociedade de reprodução assistida e humana em relação a essas situações. Mas isso tudo são novidades que vão surgindo todos os dias. Então, como eu estava te dizendo, há 8 anos atrás, quando eu iniciei esse processo de me especializar nessa área, às vezes as leis eram algumas e hoje são diferentes, né? E voltando à tecnologia, todos os dias saem inúmeros artigos com novidades, né? Basta ver que eu estava agora mesmo com o Dr. Fábio ali nos bastidores, discutindo novidades sobre isso. A gente tem reuniões semanais com o grupo Nilo Frantz para discussão de novos artigos, de novos tratamentos, novas oportunidades, né? Hoje, os laboratórios de embriologia que fazem parte da medicina reprodutiva, a tecnologia de hoje é completamente diferente da tecnologia de 40 anos atrás, né? Então, isso tudo é um crescimento exponencial, né, dentro da medicina. Completando, né, Luciana? Há pouco tempo, os embriões se desenvolvendo no laboratório,
Eles eram visualizados pelas embriologistas. Eu digo pelas porque a maioria dos nossos profissionais são elas, embriologistas, né? Então os embriões eram visualizados por elas. Hoje tem um equipamento que enxerga esse embrião, analisa esse embrião e diz para nós, com inteligência artificial, qual a porcentagem de chance desse embrião implantar. Gente, eu tô arrepiada. Em tempo real. Em tempo real. Isso é filmado e é entregue esse filme para o paciente. Que coisa então, linda. a gente tem esse tipo de tecnologia no nosso grupo. E isso são mudanças recentes. Por isso que eu te disse, me pergunte amanhã se tem novidade, eu vou te dizer que tem. E depois da manhã de novo, né? Porque as novidades estão chegando a todo momento nessa área. E agora, quando esse pai, né, essa mãe, eles vão ao consultório e aí tem essa... Porque, como você mencionou desde o começo, é uma conversa muito clara, muito honesta sobre todas as possibilidades. Mas quando recebe a notícia que está lá, que foi fecundado, que está certinho, que está lá e já começou a gerar a vida e tá... Como que é essa sensação para vocês e para os pacientes de vocês? Assim, eu acho que para os pacientes é inigualável, né? Eu acho que porque a gente tem que falar a realidade, muitos deles estão nessa luta às vezes há 10 anos, né? São situações que não começaram ontem, né? Essa semana eu conversei com uma pessoa da área e me sinalizou um artigo novo que a maioria dos pacientes levam 8 anos para chegarem numa clínica de reprodução assistida. Nossa! Então, assim, é um tratamento que ele começou 8 anos depois do diagnóstico, né? Então, nesses 8 anos, eles receberam várias informações de computador, de mídias sociais, do vizinho, da avó. E aí, nessa conversa, a gente vai ter que desmistificar tudo isso. Então, tu imagina toda essa bagagem de traumas, de frustrações, de 100 betas negativos, exames de gravidez, quando eles recebem o positivo, né? Eu tive uma situação essa semana, nós temos a nossa enfermeira lá da clínica, ela chega faceira com o exame paciente, a fulana entregou o exame, deu positivo. Então, assim, isso é gratificante, é o nosso produto dar certo, né? Eu me sinto muito feliz, né? Tanto eu quanto o Fábio, a nossa clínica, a gente vibra junto e é o que a gente espera, né? Mas, assim, sempre lembrando que o que a gente espera não é só o beta positivo, né? A gente quer esse bebê em casa. Mas imagina isso que a Porque Luciana... tudo um caminho. É um percurso. Um caminho, mas imagina isso que a Luciana falou, de um casal que vem há tantos anos buscando uma alternativa e quando chega com a gente. Então, imagina o quanto demora uma primeira consulta. Eu digo que uma primeira consulta, muitas vezes, eu fico mais com o casal naquele dia do que eu fiquei com meu filho naquele dia, né? E a gente acaba se envolvendo porque depois são tratamentos e buscas e ajustes e até chegar no ponto que a gente deseja. Então, acaba sendo um envolvimento e quando vem o resultado favorável, a gente vibra junto e sofre junto quando tem dificuldades, mas a gente entra junto, não tem como não se envolver, não tem como não. Gente, doutores, eu vou pedir que vocês fiquem comigo, porque eu separei 2 blocos para a gente hoje, porque esse assunto ele é muito amplo. Então nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já com mais Estudicidade. Fica com a gente. Você está ouvindo Estúdio Cidade.